se a Lori já entrou. Bom, aqui. Acho que ela entrou com esse, né? Peraí. Hoje tá dando tudo certo. Toda milimétrica, tá uma loucura. Ê! Olá! Conseguimos! Eu fico sempre com medo dessa tecnologia. Deu certo. Deu super certo. Bom, eu queria te agradecer muito por estar aqui, por, né, pegar o seu tempo, vir aqui e falar comigo. E também por estar aqui, parceira de mão dada, me ajudando muito. Até porque, como eu estava falando com a Sabrina, é muito complicado. Amanda, acabei de ver uma amiga minha aqui, Amanda. Oiê! É muito complicado. Eu fiquei muito perdida. Quando eu descobri o seu trabalho, né, me deu um alívio, assim, até te contei, né? Eu dei uma respirada fundo, assim, falei, ai meu Deus, acho que é tudo que a gente quer, né? Alguém pra dar a mão, né? Pra ajudar a gente. Então você falou, nossa, ainda bem que vocês existem, porque Pô, eu falei, né? Eu falei não sei nem por onde começar. Falei mesmo, falei, ai, ainda mais a primeira viagem, enfim, se bem que você também tá com a Sabrina, que já está fazendo pela segunda vez, mas eu pensei isso, falei, gente, que bom, que alívio, sabe? Me sentir, consegui dar aquela relaxada, assim, tipo... Mas sabe que a gente atende muita mãe de segunda viagem porque o sexo é diferente. E o planejamento acaba sendo diferente. Também é um outro planejamento. É diferente. É verdade. Você viu, a Sabrina tá falando com ela agora, enlouquecida. E não é assim, é muito difícil, é um universo muito complicado. Eu queria saber, assim, como é que você teve a ideia, assim, tipo, como foi a sua trajetória, assim? Então, começou quando eu mudei para os Estados Unidos, há 8 anos atrás, que eu vim fazer meu enxoval aqui. Eu morava em outro país antes, e eu vim fazer um enxoval nos Estados Unidos, e eu era muito consumista. Eu adorava comprar, pesquisar as coisas. Então, assim, o primeiro filho, a gente tem aquela ideia de falar, eu quero dar o melhor, né? E às vezes, o dar o melhor, às vezes você acha que é comprar tudo, né? Às vezes, e eu comprei muita coisa errada, errei muito no meu filho. E eu falei assim... Por que não fazer, ajudar as outras grávidas, né, a não cometer os mesmos erros que eu cometi? E aí eu comecei a ajudar parentes, amigas que vinham para os Estados Unidos comprar um enxoval. E aí eu falei, não, vamos tornar isso num negócio, né, numa empresa. E aí a gente tá aqui há já 8 anos. Gente, realmente muito... começou de uma experiência, né, que você teve, né, que deve ter sido. E realmente, você só se liga quando você já tá ali no olho do furacão, falando, cadê o que eu fiz? Agora eu vou ter que doar tudo. Você compra mais. Acontece. Eu acho que você é um bombardeada de informação, né? Tanto de amigas, de gente que já tá grávida, fala, ai, compra isso, eu usei isso. Coisas que você lê na internet, e aí você fala, o que eu vou fazer, né? O que é bom pra mim? A gente fica perdida. Claro. Né? Porque é um universo novo que você tá entrando. Que você tem que se antever, né? Porque é um universo que não é quando tá acontecendo. Acho que o mais louco desse universo é isso. Você tem que antever o que vai acontecer. Não pode se sentir... Eu tava até, enfim, você me passou a lista das coisas, eu tava com o Pedro, meu marido, a gente começou a ver as coisas, eu falei, você tem que entrar no assunto, você tem que saber, você tem que se inteirar. Ele falou, mas eu tô acostumado a... ir acontecendo, eu vou me inteirando. Quando as coisas vão acontecendo, eu vou me inteirando. Não vou negar, né? Não vou me eximir da responsabilidade. Eu falei, mas agora é diferente. Agora a gente tem que antever. Não dá para esperar viver o momento para falar, ai, realmente, precisa do negócio, precisa de um berço, precisa de um, sei lá, né? Eu acho que essa que é a grande diferença desse... Mas eu acho que vai cair mais a ficha, porque a gente tá vendo todo o seu enxoval online, né? Porque não dá pra ir nas lojas, né? Por tudo que tá acontecendo. E quando você receber as coisas fisicamente, aí a gente começa a entender melhor, né? As coisas, pra que serve. Eu acho que fica mais real do que só o virtual. Como é que funciona exatamente, assim, o trabalho que você faz? Como é que se começa? Então, a gente tem 2 cenários. O cenário sem pandemia e o cenário com pandemia. Vamos no sem pandemia, depois vamos porque essa pandemia vai acabar uma hora, pelo amor de Deus. Ai, por favor. Como é que era antes, então? Sem pandemia é o seguinte, a gente começou aqui nos Estados Unidos, né, há 8 anos. Então, geralmente, a gravidinha vem pra cá pra comprar um enxoval. A gente tá em 6 cidades diferentes, então ela escolhe a cidade que ela quer. Eu sempre falo para ela escolher a cidade que ela mais gosta de passear, porque o enxoval em si ele fica muito parecido nessas 6 cidades, né? E aí eu tenho uma equipe de consultoras
que faz toda a consultoria para a grávida. Então, vê o perfil, vê o orçamento, o que ela vai usar, o que ela não vai usar, se é a primeira gravidez, se é a segunda gravidez. A gente faz todo um planejamento, né, levando em consideração o orçamento, e a gente faz todas as compras com ela aqui fisicamente nos Estados Unidos. Uhum. Recentemente... Era que eu achei muito legal, uma coisa que vocês perguntaram assim, você vai viajar? Não vai? Você vai ter ajuda? Você vai costumar ir para casa de alguém? Né? Como é que realmente tentar ver como é que vai ser, isso foi muito legal, né? A organização, né, da sua vida, para saber se é isso, né? Saber exatamente o que comprar, né? TV um pouco as necessidades, eu achei isso muito legal. Fiz umas perguntas, eram umas perguntas meio doidas, assim, eu falei, mas gente... por que vocês estão querendo saber isso? Eu sou tão normal. Não, mas sabe o que acontece? Às vezes tem grávidas que moram em 2 cidades. E às vezes a gente tem que deixar coisas essenciais em cada uma das cidades. Tem gente que fica muito na casa da mãe, do pai. Então, assim, depende, né? Varia Por isso muito. que a gente sempre faz o enxoval pro cliente, porque você não é igual a Sabrina, né? As pessoas são diferentes. Total, esse tipo de cidade, né? Quantidade, se é primeiro, segundo. É isso, por exemplo, eu moro muito perto dos meus pais, então com certeza eu vou muito lá. Mas eu também tenho uma sogra e o sogro que moram em outra cidade. Provavelmente também vou muito, então já são necessidades diferentes, né? Aqui tem praia, né? São Paulo não tem. Enfim. Muda muito. Por exemplo, o planejamento para o sul do Brasil é totalmente diferente para quem mora no Nordeste. Né? Questão de roupa, de carrinho, tem que ser um carrinho mais ventilado, um tecido que não esquente tanto, então varia. E aí você faz essa análise da pessoa e aí vai aí. E era sempre aí, né? Nos Estados Unidos. Era sempre aqui, sempre aqui. O Brasil foi uma coisa recente, a gente lançou agora em maio. No meio da pandemia. Mas foi por causa da pandemia ou você já queria? Não, já era um projeto que eu tinha, mas a gente você fala quando você vai empurrando, né? E eu falei, não, acho que agora é hora, né? Se não lançar agora, eu não lanço depois. E aí eu lancei numa proposta diferente do que eu estava imaginando, né? E lógico, para aproveitar a pandemia, porque muita gente bom, ninguém está mais viajando, né? E apesar que a gente está fazendo muito enxoval aqui nos Estados Unidos, enviando para o Brasil. Tem essa possibilidade também. Tem, mas proporcionalmente o pessoal parou de viajar. Então eu falei assim, vamos oferecer o mesmo tipo de serviço que ajuda muito com os produtos que vendem no Brasil, né? Que hoje em dia a gente tem muita coisa. Eu acabei de voltar do Brasil ontem. Pois é, você voltou, a gente não conseguiu, né? Por causa da pandemia, foi muito triste. Eu achei que você ia ficar mais um pouquinho, mas difícil, né? Enfim. Vamos esperar acabar a pandemia e voltar. E aí, fala. E aí você... E aí nas minhas visitas no Brasil, eu pude ver que tem muita coisa bacana, né? Lógico, às vezes a comparação de preço nem sempre é a mesma, mesmo com o dólar alto, ainda vale a pena, isso né, ia comprar perguntar, porque tinha uma coisa do dólar, né, que há alguns anos atrás valia muito a pena, e agora começou a ficar um pouco mais... mudou muito, assim, é isso que eu ia te perguntar. Se continua valendo a pena, médio, ainda tem coisa? Vou te falar que continua valendo a pena. Mas eu acho que tem que fazer com planejamento. Porque tem itens que hoje em dia não valem mais a pena. Né? Então a gente direciona para comprar no Brasil. O que vale a pena comprar fora, a gente, né, acaba comprando fora. A grande diferença, eu acho que maior, além da diferença de preço, é a variedade, né? Então... Sim. Estados Unidos tem muita opção. Então o Brasil está começando a chegar, as marcas estão investindo no Brasil, né? Então eu até fiquei surpresa com a quantidade de coisas que eu falei, nossa, não sabia que tinha aí. Que legal. Então é uma opção bem bacana também. E aí você abriu, como é que funciona agora? Aí você abriu no Brasil, que é isso, tem uma outra parceira aqui, uma sócia ou funcionária? Eu tenho minha consultora, né? Consultora, que é daqui do Brasil, que é uma fofa. Que fica em São Paulo, né? Tem nas outras... Como é que funciona se outras cidades quiserem? É possível? Geralmente, Natália, eu começo pequenininha, né? Então, quando eu comecei, era eu só. Então, eu fazia uma cliente por dia, aí começou a aumentar, e eu fazia 2 clientes por dia, aí falei, ele tava grávida de segunda, eu falei, não dá mais. Você tem quantas consultoras? Eu tenho 17. Gente! 17 meninas. E no Brasil e no Brasil tem uma? No Brasil tem uma porque eu acabei de lançar. E aí porque a gente está online. No online a gente consegue atender mais clientes ao mesmo tempo, né? Diferente do físico. Fica um pouco mais fácil, né?
E aí a projeção é contratar uma consultora por cada cidade mais importante que eu achar bacana. Então, Sim. por exemplo, minha cliente é de Curitiba, ela não quer fazer a compra online, ela quer fazer as compras, grande parte das compras em lojas de Curitiba, que ela não quer viajar, ela quer ver. Uhum. Então, é esse o planejamento que a gente está fazendo assim que acabar a pandemia, para expandir, para as pessoas terem também essa opção. Uhum, porque eu acho que diferente dos Estados Unidos, no Brasil não são todas as cidades que tem tudo, né? Eu acho que talvez esse seja um diferencial daqui, né? Quer dizer, um diferencial de lá, né? Mas... São Paulo virou um polo, né? De tudo, né? Sempre foi, né? Então, não tem como fugir de São Paulo. Uhum. Mas é exatamente, já tem a consultora lá que ela pode assessorar e mandar coisas, entender o que tem em cada cidade e entender o que não tem, que ela pode também trazer, ou de São Paulo ou até dos Estados Unidos, né? Vocês conseguem fazer isso? Exatamente, a gente faz um mix de tudo, assim, tudo junto. Isso é muito bom, porque vocês conseguem ver, você fazer sozinho, né? Você conseguir analisar tudo que tem em todas as cidades, até fora, é muito complicado, assim, é praticamente impossível você fazer isso sozinho, né? Conseguir pegar uma coisa que tem um preço legal, uma qualidade legal, você vai acabar pesquisando num círculo um pouco menor, né? Você consegue expandir um pouco mais, né? Exatamente, a gente faz isso todos os dias, então a gente tem essa prática, né, de saber e sabe da promoção, e a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente se fala sempre, então uma fala para outra, olha, vale a pena isso, então a gente está sempre trocando informação de gente que faz isso todos os dias. É muito legal. E agora com a pandemia, qual foi a grande, diferença, assim? Foi online. O online, né, Nath? A gente era muito fisicamente, né, presencial, que eu gosto muito do contato com o cliente, acho que é uma outra... É diferente, né? E aí a gente migrou para o 100% online. Então a minha equipe aqui dos Estados Unidos, eu fiz um treinamento com elas. A gente mudou a metodologia das compras para fazer o online, né? Então tem a questão do envio, mudou tudo, né? Preparação de caixa, a caixa tem que ser preparada de uma certa forma, né? Para não estragar, para a questão do envio, para o cliente pagar menos frete. Então o online teve que mudar a dinâmica do enxoval. E você vai manter um pouco essa coisa do online, assim? Porque acontece que é uma coisa que se abriu um pouco, né? Então, eu tô pensando. Provavelmente a gente vai fazer a consultoria presencial aqui nos Estados Unidos com um pouco mais de online, né? Porque o online, o que acontece? A gente tem muita variedade numa tela. No físico, você vai na loja, você tem aquilo. Sim. Né? E como elas aprenderam a comprar online... a gente tem muito mais variedade para oferecer para o cliente. Dá para manter, eu acredito que vai ser um mix dos dois, provavelmente. E que dica que você daria, assim, para uma grávida? Você que tem milhões de tipos de gravidez e tal. Que dica que você daria? Assim, qual é a primeira coisa que você fala que você pode ajudar, assim, numa grávida? Eu acho que, assim, elas ficam muito na dúvida de quando começar a planejar um enxoval, né? Então eu sempre falo assim, espera até o 3º mês porque os 3 primeiros meses são mais delicados, né? Uma gravidez acaba sendo um pouco mais de risco, ela não acaba sabendo, né, o sexo. Então eu sempre falo, espera até o 3º mês. Tem gravidinha que já com 8 semanas já contrata a gente e tudo. Então assim, o ideal do 3º ao 6º mês, que é o 2º trimestre, ela tá mais disposta. Passou os enjoos, passou o mal-estar do Nossa, minha vida virou outra quando passou. Outra, né? A minha é da Sabrina, né? Tava as duas assim, mortas, e agora a minha vida virou outra. Eu falo toda hora. Agora, por isso que eu consegui começar a fazer essas lives, porque era inimaginável fazer isso antes, né? A gente chama a lua de mel da gravidez, né? Do 3º ao 6º mês, porque você começa a se sentir mais grávida, né? Essa barriga tá crescendo. Não tá tão grande, né? Igual no 3º trimestre. Então, assim, eu acho que é o momento ideal, né? E eu, assim, a minha dica é sempre ter planejamento. Você começar a pôr no papel tudo que você quer, ver o seu estilo de vida, quanto você quer gastar. Realmente colocar no papel e planejar. Porque a gente vai vendo e vai vindo, vai comprando, vai comprando. No final, ou você comprou demais, ou tem gente que compra de menos, né? Que achou que comprou tudo e faltou muita coisa. Então, eu acho que você ter uma boa lista que te guie, já é meio caminho andado. E o legal também que você fez, uma coisa que é muito difícil, essa coisa da gente antever, é que para quais períodos você faz o enxoval, né? Tipo, para quê? É só para gravidez, assim, nasce o parto, o bebê recém-nascido. Eu vi que você já começou a colocar assim, introdução alimentar. A minha mãe estava vendo
mas pra que vai comprar um pratinho? Eu falei, mãe, eu vou deixar pra comprar só na hora, né? Esse que é o legal dessa lista, né? Você consegue... A gente tem 2 pacotes, né? O pacote que a gente mais faz é de 0 até 1 ano, que é um planejamento para 1 aninho, né? Eu tenho de 0 a 6 meses, mas o que mais sai é 0 a 1 ano. Que aí vai desde o bebê recém-nascido, a fase dos 3 meses, começar a alimentação geralmente para os 6 meses. Depois tem brinquedinhos para ajudar a estimular o bebê, brinquedinho para engatinhar, tem outras coisas, outras fases, né? Depois o bebê já aí de 1 a 3 anos já é um outro enxoval, porque é outra fase, né? O bebê já perdeu as roupas. Geralmente, se a pessoa comprou um carrinho grande, ela quer um carrinho menor. A cadeirinha do carro muda. Então, assim, a gente divide o enxoval por idades para ficar mais fácil. Entendi. E então, assim, o ideal para você começar a fazer um enxoval seria a partir do 2º trimestre, né? Que é quando você já tá ficando bem, ele já passou do primeiro, que é mais delicado, e aí você faz o enxoval. O ideal é fazer com ele até o bebê ter 1 ano. E quando que você faria esse segundo enxoval, assim? Porque um ano você tá no meio do furacão já, né? Geralmente perto de completar o ano, que ela contrata a gente de novo para ajudar no enxoval. Se você espera o bebê já ter 1 ano, provavelmente você não vai ter mais roupinhas, você já vai estar carente de outras coisas, né? Então, geralmente com 9 meses, 10 meses, elas acabam, o que elas fazem? Elas acabam vindo para os Estados Unidos e muitas aproveitam ir para Orlando. Então, meu maior número de clientes de enxoval de 1 a 3 anos é em Orlando. Porque elas querem levar para Disney, elas querem passear. Apesar que o bebê não vai lembrar. Né? E talvez nem curta, né? Não, mas é um sonho da mãe, na verdade. Claro, eu acho que é mais pelos pais, sabe? Porque eu acho que esses passeios quando já... Eu acho muito legal quando uma vez uma amiga falou assim, é muito legal fazer esses passeios quando a criança ela ainda acredita na fantasia, né? Que é ali 3 anos, 4 anos, porque lá com 7, 8, 9, vai. Já começa a entender um pouco a ironia, né? Tipo, definir o que é fantasia. Mas ali até os 3, 4, ela ainda vive muito nessa fantasia. É muito legal. É muito inocente, é uma delícia. É uma delícia. Mas aí elas vão ali perto de 1 ano e tentam refazer esse enxoval para até 3 anos. 3 anos a gente fala de 1 a 2, não, de 1 a 2 e de 2 a 3, né? Então quando a criança fizer 3 anos, aí acaba esse enxoval. E aí já é uma criança maior, né? Então aí eu não vejo necessidade de contratar uma consultoria para isso. Eu acho que é mais roupinhas, é difícil ela comprar outro carrinho, sabe? Eu acho que aí não tem necessidade. E o que eu ia falar? Bom, voltando um pouquinho, você também dá uma ajuda na mala da maternidade, assim, porque isso é sempre uma novela à parte, né? O que levar para a maternidade, o que fazer, o que levar, como se preparar, isso também está dentro um pouco da preparação? Então, não estava, sabia? No enxoval dos Estados Unidos não estava, porque era as compras focadas nos Estados Unidos. Provavelmente isso vai mudar. Provavelmente a gente vai fazer uma extensão dos Estados Unidos para o Brasil, que aí a gente vai ajudar na mala da maternidade, a gente vai também oferecer diferentes coisas que a gente não oferecia antes para o cliente dos Estados Unidos. Então, acho que a pandemia ajudou muito, né? Em todos os lados. Eu acho que a gente conseguiu evoluir e o atendimento, né? Então, a mala da maternidade, ela fica com muita dúvida, né? O que levar, a quantidade, que tipo de roupinha. É dúvida pra sempre, né? É dúvida, sim, pro resto da vida, né? Eu falo que vai mudando as dúvidas, né? Porque tem a grávida, tem a dúvida da amamentação, né? Não, primeiro é o parto, né? O parto, como vai ser, tudo. Aí a gente supera o parto. Aí supera o parto, já vem logo a amamentação 1 hora depois, amamentação. Né? E aí você fala... Aí depois do que? Vem as cólicas. Às vezes o bebê tem cólica. A introdução alimentar. Então, assim, são etapas que a gente vai vencendo com o bebê. E nunca termina, né? Daí por diante. Aí depois vem a adolescência, vem as outras coisas. Até até ficar adulto, ter outro bebê e começar tudo de novo. E aí já muda tudo, né? Minha mãe fala muito isso, assim. Tudo. Tudo já mudou da minha época, então todas as dicas que eu dava e que eu sabia já meio que mudaram. A coisa da amamentação também muda pra caramba. Super, a gente tá sempre atualizando justamente porque as coisas vão mudando, né? O que eu indicava 8 anos atrás, quando eu abri a empresa, é diferente do que a gente indica hoje. E agora com a pandemia já é outro processo, né?
Já não vai ser mais a mesma mala, já não vai ser, sei lá, né? Já, pelo menos um álcool gel já vai ter na mala, né? Que acho que não sei se teria. Por exemplo, os enxovais que a gente tá fazendo agora, que os bebês estão nascendo agora, elas não estão comprando tantas roupinhas mais arrumadinhas pra sair. Tá focando numa coisa mais para ficar em casa, mais confortável. Então, realmente muda, né, o planejamento. E isso também ajuda essa coisa um pouco de... tem esses brindezinhos, tem essas lembrancinhas, tem sempre uma coisa que você tem que pensar também, né? Que tem um... Mas aí também, não sei se as pessoas estão visitando muito também, então não sei se as pessoas estão fazendo tanto, eu não sei. Tem de tudo. Eu acho que varia da grávida, né? De querer receber visita ou não. Não tem uma regra, né? Então, tem de tudo. O que muitas gravidinhas estão fazendo, a recepção da maternidade, que elas faziam na maternidade, elas estão mudando para casa. Então, elas fazem uma mini recepção em casa para receber os parentes mais próximos. Porque acho que o tempo da maternidade diminui, tá menor também, não tá? Ou não? Depende. Acho que depende de cada caso. Depende se o seu parto foi tranquilo, se você teve um parto normal. Né? Depende. Uma coisa engraçada que eu ia perguntar, assim, tem uma coisa que todo mundo compra, que não serve nunca pra nada, e tem uma coisa que ninguém compra, que é muito importante, assim, que você não pode esquecer? Tem alguma coisa que você fala assim... Todo mundo... Muita gente não compra, mas eu acho um item bem legal, é o canguru. Que é sabe, o canguru ou o sling, que é pra você segurar o bebê. Nos Estados Unidos a gente usa muito, porque aqui a gente não tem toda a estrutura que a gente tem no Brasil, de questão de ajuda, às vezes de família e tal. Então você tá muito você e seu bebê. E às vezes você precisa fazer as coisas com as mãos, no supermercado. Você ou precisa... em casa mesmo, né? Às vezes tem uma coisa pra sair. Você tá ali, às vezes limpando a casa, você pendura o seu bebê. E eu acho que a mão fica livre, ajuda muito. E é uma coisa que o brasileiro ainda fica, será que eu vou usar ou não? Eu vou te falar que o bebê adora ele ficar pendurado, ele fica perto da mãe, do pai, ele sente o nosso calor, né? Sim, mas tá perto ali, né? Não são todas as mães que compram. Que dizem até que esses primeiros 3 meses, eles são uma esterogestação, né? Como se ele estivesse gestando, só que do lado de fora, né? Exatamente. Porque até dizem, enfim, li no livro Sapiens, que as mulheres começaram, né? Os bebês ficaram, enfim, até as duas também falaram que tem essa teoria que os bebês foram ficando muito grandes e as mulheres foram, a cabeça ficando grande, e aí, se ficasse mais 3 meses, as mulheres morreriam. Então, na evolução, acho que conseguiram parir antes, conseguiram sobreviver, e por isso o nosso bebê nasce tão defasado dos outros do mundo animal, né? No mundo animal, os filhotes já saem, já vão andando, já andam, já fazem um monte de coisa, né? O nosso bebê ainda precisa desses 3 meses de cuidado, assim. Sim, e por isso é legal ter esse contato, né? Tipo, ter esse sling ou ter esse canguru, né? Que acho que dá esse contato, que fica ali com a mãe. Porque acho que tem um pouco... Eu tô falando isso porque tem um pouco essa filosofia, essa teoria de que vai acostumar muito. Deixa no berço porque vai ficar muito mimado, né? Acho que tem um pouco essa... Não tem? Ou eu tô viajando? Tem. Isso vai muito também na cadeirinha de balanço, né? Tem mães que não querem, que acostuma. Eu acho que varia muito de mãe para mãe, né? Do seu estilo de vida, de como que vai ser, se você vai ter ajuda, não vai ter. Então, por isso que a gente faz personalizado, a gente escuta, né? O que você quer, o que você vai precisar para indicar o que é mais correto. Não tem uma fórmula mágica, né? E acho legal também e é legal você pensar no que, sei lá, coisas que você pode aproveitar também, né? Sempre, apesar da pessoa quando tá no primeiro nunca pensar que quer ter o segundo, né? Mas, sei lá, poder aproveitar também, né? Sim. O que eu vejo, assim, de um tempo pra cá... Quando eu comecei a empresa 8 anos atrás, a gente estava falando de $1 de 2 para 1, né? Era muito mais acessível. E as clientes compravam mais, e compravam bem mais a carinha feminino, masculino. Hoje em dia, com a diferença do dólar e com esse movimento de ter coisas mais neutras, de meninos a menina e meninas a menino, eu comecei a perceber que elas mudaram um pouco. Então, muitas mamães estão comprando, às vezes, coisas que tanto para um quanto para outro. Por exemplo, tapete de atividades, cadeirinha de balanço, brinquedinho de pendurar no carrinho. Coisas que você consegue, que tem uma etapa que você usa, né? Depois não usa mais. E aí você consegue usar para outro bebê. E antigamente não. Antigamente era muito o feminino e o masculino. Não tinha muito nem esse questionamento, né?
Não, não, é uma coisa mais recente. E eu acho bem, bem legal, porque você consegue. As coisas do bebê fica nova, ela não se deteriora, né? A grande maioria. Então você consegue tranquilo aproveitar para outro bebê. E acho que as pessoas também estão pensando com essa coisa de ter a qualidade, talvez gastar um pouco mais num produto que possa durar um pouco mais, né? Talvez você acha que tem essa mudança de consciência? Ou super, não? E eu sou super a favor. A gente fala para todos os clientes. Eu prefiro comprar em qualidade do que em quantidade. Às vezes você lava um pouco mais de roupa, mas você tem uma roupa excelente que não vai dar bolinha, não vai perder a cor, sabe? Ai, então eu gosto de qualidade versus quantidade. É muito legal o seu trabalho, assim, realmente quando eu descobri, quando você se apresentou, eu minha empresária assim que não tem filho, a gente ficou, o que será que ela faz? O que é? Consulta. É tudo tão novo. Depois, quando a gente foi entendendo, a gente falou, caramba, que coisa legal, sabe? Que ajuda, que eu fiquei muito tranquila, assim, resolver ainda mais agora na pandemia, né? Que é tudo mais complicado, não dá para ficar indo nos lugares, né? Ainda mais grávidas, enfim. Então, muito legal esse projeto. Tira um peso, né, dos ombros, eu falo. Tira um peso, é uma mão que você recebe para dar, sabe? É muito legal. Muito obrigada por estar aqui, fazer esse trabalho lindo, por ter vindo aqui, por estar me ajudando, toda a paciência do mundo. Imagina, é um prazer. Você faz todos os dias, explica tudo, é o máximo, esse para isso, esse para isso, esse para isso, é muito legal mesmo. Muito obrigada e espero, enfim, cada vez você consiga conquistar mais e mais cidades, países e grávidas. Obrigada. E parabéns mesmo, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada. E eu não vejo a hora de você terminar o seu enxoval para ver tudo prontinho. Pois é, de ver. E aí depois você me conta. Eu não vejo a hora de ver as coisas. Assim, então, enfim, chegam umas coisas em casa, mas é diferente, né? Quando vai chegando assim. É diferente. É muito diferente. Fica mais real, sabe? Mas acho que daqui a pouco a gente vai se acostumar com isso, né? Eu acho que é só uma adaptação, porque facilita muito, é muito legal também poder fazer isso. Online. Não, aqui nos Estados Unidos é online tudo, né? Então o brasileiro ele vai aprender acho que é a tendência, né? É costume, né? A gente acaba economizando, economiza gasolina, economiza tempo, né? Acho que é costume mesmo, né? A gente se adaptar. Super. E a gente se conhece, a gente só se viu online. É verdade. É verdade. Muito obrigada, Lori. Muito obrigada. Fala qual é o nome Natália. da empresa, porque eu tô perguntando aqui. Mames Concierge. Mami Concierge. Eu postei tudo no meu Insta. Vou também botar pro link para vocês irem lá visitar o Insta. Um beijo. Beijo.